e volta de pé. Por isso que eu coloquei aqui a abertura de um seriado que a gente gosta muito, Heartland, né? Que tem muito cavalo, eu sei que Vinícius também gosta muito, a Jaine também é conhecida como a menina, ficou famosinha, né, aqui na Jean Rosé, por conta que ela vencia muitos desafios no trabalho, entregando seus produtos a cavalo, quilômetros e quilômetros de cavalo, né? Entregava os produtos, fazia o negócio acontecer. E essa frase que o doutor Lai Ribeiro fala vai ser uma das frases marcantes do nosso treinamento hoje. E eu vou repetir algumas vezes até que todo mundo possa anotar. Diz assim: a saúde vai a cavalo e volta de pé. Então, não é possível a gente curar uma pessoa de uma vez só. Não existe essa utopia da gente esperar resultados rápidos, imediatos, principalmente quando nós estamos trabalhando com suplementação, com tratamentos naturais, com mudança de estilo de vida. Eu digo isso porque aqui em casa, tanto eu quanto o Léo, nós tratamos a nossa saúde, porque em um determinado momento da nossa vida, a gente estava tão dedicado ao trabalho, a conquistar coisas, a realizar, e a gente ficou tão envolvido nisso e acabou adotando hábitos para a saúde que são tão inadequados, e a gente hoje colhe consequências desses hábitos, né? Então, estamos na luta hoje para recuperar nossa saúde. Eu postei agora há pouco que eu me considero e me admiro por ser uma fênix, porque a fênix, ela é aquele pássaro que ressurge das cinzas, né? Às vezes eu penso assim, meu Deus, hoje eu estou o pó. A mulherada sabe muito bem do que eu estou falando, né? Administrar tantas coisas, casa, filho, trabalho, vendas, pessoas, negócios, familiares, estudar, tantos compromissos, né? E às vezes a saúde não colabora. Então, às vezes a gente pensa que tá o pó, mas a fênix, ela vem do pó, né? Ela vem das cinzas. Então, somos todos aqui fênix, a gente tem a capacidade de se refazer. O nosso organismo, ele tem uma capacidade chamada autopoiese. Já falei da autopoiese aqui em alguns treinamentos com vocês. O que é a autopoiese? É a capacidade que o organismo humano tem de se reestabelecer. Então, estamos aí nessa busca constante por conhecimento, por reestabelecer a nossa saúde, por reescrever a nossa história, e é para isso que nós estamos aqui hoje, né? E, sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre um tema que nós iniciamos, né, o mês, falando sobre ele, que é o câncer coloretal. Então, nós estamos fazendo esse mês, o Março Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de colo retal, né, que é o finalzinho do colo, do intestino, iniciando ali no reto e ânus também, né? No treinamento passado, quando nós falamos sobre câncer coloretal, eu trabalhei bastante com vocês a desmistificação sobre esse tipo de câncer. Foi um câncer que ficou muito conhecido na época da Ana Maria Braga, e ela associou esse câncer com a prática do sexo anal. Então, vamos desmistificar quando tivermos perante algum cliente, alguma pessoa que nós vamos ajudar, sendo consultor de saúde, beleza e bem-estar na Jean Rosé, a gente tem que estar com a mente muito preparada para compreender que não existe essa relação, e ainda que existisse relação de qualquer tipo de prática íntima dessa pessoa e a relação com o câncer, nós nada temos a ver com isso, né? Nós estamos perante o cliente para atender, nós estamos ali perante ele para ajudar, para orientar, e antes de fazer isso, claro, a gente tem que entender para quebrar nossos paradigmas, vencer os nossos tabus, tirar crenças limitantes e estar preparado para
quando a pessoa falar tal problema, você diz, não, eu já ouvi falar, eu já estudei um pouco sobre o assunto, você já não é mais tão leigo assim, né? E quando você vê pessoas com sintomas, né, parecidos, claro que nós não vamos dar diagnóstico, gente, não é esse o nosso papel, mas nós vamos saber orientar o que que mais vai funcionar, que é o caso do aloe vera, né? E a pessoa que tem câncer coloretal, ela vai ter quais sintomas, Dani? Vamos anotar? Então, ela vai ter dor abdominal, ela vai ter alterações nos hábitos intestinais. Então, o momento ela está com muita diarreia, ou aquela pessoa que tem diarreia, dor de barriga constante, todos os dias, sente mal todos os dias, tudo que come passa mal, e sempre está desarranjado. E aí é aquela pessoa que, do nada, ela geralmente exemplifica assim, ó, do nada trancou o meu intestino. E agora, do nada, soltou demais e eu vivo em diarreias. E aí, essa pessoa vive em sofrimento intestinal, né? Então, não é um processo, o câncer coloretal, ou a retocolite, ou as doenças inflamatórias intestinais, elas nunca acontecem do dia para a noite. Geralmente, se você for buscar um pouco, você vai ver que tem um histórico. E aí, quando a pessoa começa a falar do histórico dela, de sofrimento intestinal, a gente não tem muito o que pensar. Não precisa nem mandar mensagem no grupo perguntando o que recomendar. A gente já tem autonomia para saber que nós vamos indicar o suco de aloe vera. E por que que nós indicamos o suco de aloe vera? Sendo que a gente sabe que, às vezes, doenças intestinais, elas têm muitas variantes. Por que que o suco do aloe vera é tão essencial? E aí, agora nós vamos revisar quais são as funções, né, do suco de aloe vera. Inclusive, sim, peraí que o meu, deixa só um tiquinho para mim. O que foi que você fez? Ah, coloquei água aqui, tá? Antes que vocês perguntem, eu tô virando assim, não é aloe vera, tô virando água aqui dentro. E vou adotar essa garrafinha aqui como a minha garrafinha de água, né? Porque eu tô na rua, eu tô com essa garrafa na mão, eu tô bebendo água e as pessoas, muito provavelmente, elas vão perguntar: o que que é isso? E aí é o momento onde eu crio situações para fazer propaganda do meu trabalho, do meu produto, do meu negócio, né? Isso é uma dica maravilhosa, principalmente para quem é tímido, para quem não sabe como fazer abordagens frias, tá? Quando eu conheci o Leonardo, ele ele andava com a garrafa de aloe vera para cima e para baixo. Depois você pega pra gente o bonequinho do nosso topo do bolo, tá lá no nosso quarto. E até no topo do nosso bolo, gente, o bonequinho tava segurando a aloe vera. E eu morria de ciúme, porque antes dele me pedir em namoro, ele ficava com essa garrafa para cima e para baixo. E aí as pessoas perguntavam: que é isso, Léo? Quem já era do negócio, né? Quem já fazia marketing com ele, deixa eu desativar aqui um som. Quem já era do mercado, quem já vendia sucos de aloe vera, aí perguntava para ele assim: que é essa garrafa que você só anda agarrado nessa garrafa de noite? Ele falava: é minha namorada. E aí eu ficava assim, né? Tipo, putz, me pedir em namoro, que é bom, ainda nada, mas ficar exibindo essa aloe vera para cima e para baixo, ele faz, né? E aí, o que acontecia muito com ele é que ele acabava fazendo muitas vendas, muitos cadastros, ficou muito conhecido na cidade dele por causa dessa iniciativa. Então, ele andava com a garrafa. Na época, a garrafa dele, me perdoe, Léo, mas não era bonita como a nossa. Uma embalagem clean, maravilhosa, era um negócio meio estrambólico. E ele andava para todo canto com esse suco de aloe vera, né? E a gente se conheceu por causa da venda de aloe vera. A gente se apaixonou, se envolveu, justamente por causa desse formato de negócio que é o marketing de relacionamento,
por causa do aloe vera, que eu era apaixonada ele também, e a gente ia para treinamentos juntos e começamos a trabalhar juntos, e desde então ele, ele me trouxe para a equipe dele e nunca mais me deixou, né? Então ele é um bom recrutador. Se você é casado, casada, saiba que você é um excelente recrutador. Ele foi lá pegar, vou mostrar para vocês, gente, olha que gracinha. O bonequinho do topo do nosso bolo de casamento tinha a garrafinha de aloe vera, né? E ao lado a biomédica, né, com microscópio. Hã? Não tá dando para ver? Léo falou que não tá dando para ver. Aqui. Isso aqui amarelinho é uma garrafinha de suco de aloe vera que ele carregava, tá? E eu com o microscópio na mão e o cachorrinho que nós tínhamos na época. Na verdade, que eu tinha, ele teve que engolir, né? Era o bolinho. Enfim, gente, brincadeiras, detalhes à parte. Só para mostrar para vocês o quanto que é interessante esse nosso mercado, esse universo que nós vivemos dentro de marketing de rede, dentro de Jean Rosé, dentro dos treinamentos. Cleonice falou que conheceu muito essa garrafinha. Sim, Cleonice, muita gente conheceu. Ela é maravilhosa, né? Porque é aloe vera, né? Então, hoje nós temos a felicidade de ter acesso a um suco de aloe vera que, para a gente, tem um preço adaptado para o bolso do brasileiro, você não precisa pagar em dólar, etc., né? É um produto desenvolvido com o máximo rigor de qualidade. Um detalhe interessante, gente, é o seguinte, ó. Na época houve uma época no Brasil onde foi proibido a comercialização de sucos de aloe vera, né? E aí muitas pessoas perguntam isso para mim hoje, porque eu foco muito no aloe vera. E aí eu quero deixar claro para vocês que... Espera um minutinho, Val. Eu quero deixar claro para vocês que a comercialização do nosso suco da Jean Rosé é totalmente legalizado, liberado pela Anvisa, não tem nenhum tipo de complicação, tá? Vocês podem focar seu trabalho na venda do aloe vera, que não existe risco. Agora, existem algumas condutas que pessoas começaram a tomar e que causava problemas para a saúde delas. Por exemplo, a aloe vera, uma das características... Boa noite, Luciano. Uma das características do aloe vera é que ela é transportadora. Uma das ações do aloe vera é a ação transportadora, tá? Então, o que que acontece? Isso eu estou explicando para que vocês saibam. Não precisa ficar falando isso para o cliente, mas caso um cliente seu pergunte, você está pronto para quebrar essa objeção, tá? Quebrar essa dúvida. Algumas pessoas começaram a fazer dentro de casa, no fundo de quintal, o suco de aloe vera para fazer tratamento de diversas doenças, né? A gente sabe que a aloe vera tem funções inúmeras para a saúde, então as pessoas começaram a fazer em casa. E é claro que existem pessoas que sofrem contaminação alimentar e qualquer tipo de alimento, né? Só que quando você mexe com a indústria farmacêutica, quando você está mexendo com um suco de aloe vera, que é um negócio que está curando câncer, curando doenças muito sérias, ajudando as pessoas a se livrarem de problemas simples a problemas grandes, aí é óbvio que a Anvisa vai entrar, porque ela é pressionada pela indústria farmacêutica, né? Então, as pessoas estavam fazendo em casa, ficou famoso, deu boom, e as pessoas começaram a não querer usar algo industrializado, algo que tem um padrão de qualidade por trás, né? E as pessoas começaram a fazer em casa. E aí, algumas pessoas cometiam erros, né? E ainda cometem erros do tipo... bater o suco de aloe vera sem ter total cuidado com a higiene e principalmente com a casca da aloe vera, tá? Esse que é o ponto que eu quero que vocês entendam e gravem, tá? A casca da aloe vera, ela contém aloína, e a aloína é hemorrágica, é abortiva, é hepatotóxica. Então, às vezes você tem em casa, eu tenho um pezinho de aloe vera, já que você é consultor de saúde, está falando para mim que é tão bom para a saúde de aloe vera, vou fazer em casa.
Você pode falar para o seu cliente assim, você pode até fazer, pode até passar no seu cabelo, mas para consumir eu não recomendo, porque pode causar falência renal, pode causar hepatotoxicidade. Então, isso você tem que consumir o aloe vera, tem que consumir, mas desde que seja um aloe vera que vem com um padrão de qualidade na produção. Isso vai garantir a segurança, a eficácia e os bons resultados, né? Porque ninguém aqui quer estar tratando um exemplo, um H. pylori no estômago e desenvolver uma falência renal, não é verdade? Então, gente, eu estou deixando claro para vocês que o aloe vera, existe esse pequeno detalhe, né, que as pessoas podem te perguntar sobre o aloe vera, estejam preparados para quebrar ali na hora já, papam qualquer objeção, tá? E vamos revisar quais são as funções do aloe vera, tá? Quem tiver com um lápis na mão, eu recomendo, né, que peguem o lápis, façam suas anotações, porque eu esqueço muito, gente, falar por mim, né? Mais vale um pequeno lápis do que uma boa memória. Então, eu esqueço muito as informações, claro, nossa mente não é uma máquina, a gente tem que estar ciente que mais vale um pequeno lápis do que uma boa memória, então quanto mais a gente anotar, tiver um caderninho para as nossas lives, para colocar todo o conteúdo aqui, e no momento que você precisar recorrer, no momento que você precisar da informação, ela está à sua disposição, tá? Então vamos lá, primeira função do aloe vera que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é a função inibidora de dor e analgésica, né? Então a pessoa teve uma pancada, teve uma contusão, uma queimadura, ela pode aplicar aloe vera, deve aplicar, principalmente queimaduras solares, queimaduras em inúmeros graus. O aloe vera, ela tem ação imediata para reparar a dor e como função analgésica também, né? A segunda função é a ação anti-inflamatória. Então, as pessoas que estão com o organismo inflamado por conta da má alimentação ou por excesso de uso de medicamentos alopáticos, pessoas que estão sofrendo Falou com mudo, Dani. inflamação por doenças crônicas. Oi? Ana, desculpa, não entendi. Tá mudo o meu microfone? Não? Vocês estão me ouvindo? Por favor, quem tiver aí na câmera aberta, sim. Então vamos dar sequência. Beleza. Voltou, não? Eu acho que foi a Voltou o internet de áudio dela. vocês que deu uma oscilada, então. Só foi no dela mesmo. Tá normal aqui, Tá, joia. viu? Então vamos lá. Aí. A segunda ação é a ação anti-inflamatória. Então, revisando, número 1, função inibidora da dor e analgésica. Então, pessoas que sofrem com dores crônicas vão se beneficiar com a aloe vera. Pessoas que têm problemas de pele crônica vão se beneficiar com o aloe gel, que é aquele de aplicação tópica. E as pessoas que têm dores crônicas que são sistêmicas, elas vão se beneficiar, porque no momento em que você ingere o aloe vera, ela começa a agir como um remédio analgésico, né? Então, vai trazer alívio nas dores e vai trazer uma sensação de bem-estar maior. Segunda ação, ação anti-inflamatória. Terceira ação, ação anticoagulante. Então, as pessoas que sofrem com problemas de coagulação sanguínea, pessoas que estão sofrendo com trombose, se faz o uso do aloe vera diariamente, vai se beneficiar com essa ação anticoagulante, tá? Peço a vocês, por gentileza, que forem entrando, que desativem o microfone de vocês, só ativem caso queiram falar algo e tirar algum tipo de dúvida, tá? E ao que se deve essa ação coagulante, né, gente? Corrigindo, ação coagulante. A aloe vera, ela contém um alto índice de cálcio e potássio, tá? Então, quando a gente faz uso do aloe vera, ela vai ajudar na reparação do sangue. Então, por exemplo, a pessoa teve um corte, vamos falar de uso externo, né? A pessoa teve um corte, um acidente doméstico. Ela vai passar o gel da aloe vera no machucado. E quando ela
Tem muito microfone aberto. Estou desativando. Deixa eu desativar o som de todos aqui. Pronto, já consegui. Desativei o som de todos. Eu fiz isso. O meu tá. O meu tá ativado? Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor, digitem sim. Maravilha. Então vamos lá, vamos continuar. Obrigada pela confirmação, meninas. Vamos lá, Érica, corrigindo, né? Ela fez uma pergunta aqui, Dani, quem bebe anticoagulante pode beber aloe vera? Tá, então vamos pensar junto. Aloe vera, ele tem ação coagulante, né? Então ele vai ajudar, quando é utilizado em parte externa, ele vai ajudar a coagulação sanguínea, para que os fibroblastos da pele regenerem, façam uma barreirazinha, e o sangue não fique extravasando demais, certo? Então, ela tem ação externa coagulante. Porque ela tem alto nível de cálcio, de potássio, então ela vai formar essa redezinha de fibras na pele para ajudar nessa questão da coagulação. Agora, no processo de cicatrização, é ainda melhor, né? Porque no momento que você tem a coagulação funcionando bem, você não corre risco de hemorragias, né? Agora, se eu tenho uma pessoa que está tomando um anticoagulante, é uma pessoa que tem excesso de produção dessas fibras, que fazem a recuperação da pele normalmente. Então, a pessoa que bebe anticoagulante deve evitar o consumo de aloe vera durante o tratamento, tá? Não que a aloe vera vai prejudicar o organismo dessa pessoa, porque não vai. É a mesma coisa que a gente fala do limão, né? Mas a aloe vera, o limão, o alho deixam o sangue da gente mais fluido. Então, ao invés de você ter as células do sangue tudo aglutinada, né, aquele sangue que é pesado, aquele sangue que é viçoso, aquele sangue que a gente fala sangue escuro, sangue ruim, né? Então, essa pessoa, ela não corre esse risco, ela, pelo contrário, com a aloe vera, com o uso do limão, com o uso do alho, ela, com o uso do ômega 3, ela vai ter esse sangue mais fluido, mais viscoso, vai ter uma cicatrização interessante, certo? Lucicléia, Dani, pode lavar corte ou ferimentos com aloe drink, caso não tenha o gel? Sim, pode sim. O ideal é assim, é lavar, né, com água e sabão, passar um antisséptico e em seguida aplicar aloe. Pode aplicar o suco de aloe, não tem problema, né? Ele só não é tão, ele não é, digamos assim, tão destilado, né, tão separado como o gel que a gente aplica e já tem ação imediata refrescante, e a textura dele é mais preparada para trazer aquele que você até possa sair de casa. Mas com certeza, inclusive, se você tem em casa um pezinho de aloe vera, ou aconteceu algum incidente ali, e você está no campo e não tem na mão, você pode fazer o uso da planta in natura. Pode fazer o cortezinho, tirar a casca, né? Com bastante atenção. O problema da aloe vera sempre é a casca, e pode aplicar em queimaduras, né? Dia desses eu estava com um, um rapaz que limpa terreno aqui para gente, né? A gente mora no campo, para quem não sabe, a gente mora no meio do mato, né? Era o meu sonho morar em meio à fazenda, em meio à natureza, e realizei esse sonho, né? Através da Jean Rosé eu pude realizar esse sonho de morar na natureza, de ter paz para trabalhar, para viver. E esse rapaz, ele estava capinando aqui o quintal, depois ele foi colocar fogo nos matos, né? E ele se queimou. E ele veio com essa mão assim, sentindo muita dor, e aí imediatamente a gente estava no meio do mato, né? Era época de construção e tal. Aí eu falei assim: vem cá, eu tinha aloe vera plantada, eu cortei o aloe vera e passei na hora aquela baba na pele dele. E o nome dele é Tito. Ele falou: olha,
foi imediato. Então, sempre que ele vem aqui em casa capinar, ele fica de olho nas minhas plantas. Aí ele pergunta: e essa planta é para quê? Aí eu falo: essa é metiolate. E essa daqui? Essa é terramicina. E aí ele fala: arruma uma mudinha para minha mãe? Arrumo. Aí faço as mudas, ele leva para a mãe dele. Porque, assim, a maior farmácia do mundo está na natureza, gente. Se a gente parasse para pensar bem, a gente saberia que o Criador deixou na natureza todas as informações curativas para o ser humano, né? Deus, ele nos criou o ser humano através do barro, então a gente veio do pó da terra. Não é de surpreender que tudo que vem da terra é curativo, que quanto mais você tem uma alimentação voltada para voltada para a terra, mais saudável você fica. A Jaine está comentando que é a mulher das plantas. Gente, eu sou a louca das plantas, sério mesmo. Sou muito apaixonada por mudas. Quem quiser me fazer muito feliz, me dá uma muda. Igual a Ana. A Ana veio me visitar, ela trouxe uma muda de cúrcuma para mim. E essa muda de cúrcuma, Ana, ela já virou milhares. A cúrcuma, a gente tem produto desenvolvido com cúrcuma, e é um anti-inflamatório poderoso. Eu tenho várias cúrcumas plantadas. Depois que caírem as flores, eu vou lá extrair a raiz, vou deixar secar e vou ralar a minha própria cúrcuma, né? A gente sabe que a cúrcuma tem uma propriedade maravilhosa chamada curcumina, que é um poderosíssimo anti-inflamatório. Então, quem lança a mão dos nossos produtos está consumindo o produto muito concentrado, muito bem feito, muito elaborado. Claro, não tem o risco de contaminação, como um produto feito no quintal de casa tem, mas vai ter todos os benefícios direto da natureza para a gente. A Cleonice comentou: tem 35 anos de tomar nada de farmácia. Deus seja louvado, Cleonice. Meu sonho de consumo é um dia poder abrir a boca e falar isso também, né? Infelizmente, eu ainda faço uso de alguns fármacos, ainda frequento drogarias, mas em breve eu vou poder falar para todos vocês, com a sinceridade e a verdade de sempre, que eu hoje, minha farmácia é só o que vem da terra. Um dia eu vou chegar para vocês a dizer isso, né? Vai ser um dia muito feliz para mim. Ai, gente, como é gostoso estar com vocês. Meu Deus, como é bom. Alguém comentou que ama a natureza, não toma remédio de farmácia, só suplementação alimentar. Então, estou trabalhando para chegar nesse nível, né? E eu tenho certeza que eu vou chegar. Então, vamos lá. A gente parou em ação coagulante, né, do aloe vera. Agora nós vamos falar da ação queratolítica, ou seja, quando a gente tem uma pele danificada ou ferida, desprendida, a gente pode passar o aloe vera local, que ela vai ter essa função de renovação das células, né? A ação antibiótica, então é um antibiótico natural e que não vai fazer o seu organismo criar resistência bacteriana. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente usa um antibiótico, né, que vem de origem da drogaria, e essa droga acaba fazendo com que algumas bactérias do seu organismo criem resistências. Então, isso é muito perigoso, ao ponto de que as drogarias não vendem antibióticos sem receita, né? Esse é o motivo, né? Porque é um perigo muito sério. Ação regeneradora vai ajudar, né? A sua célula tem um alto poder nutritivo, riquíssima em aminoácidos, então vai ajudar a sua célula a se regenerar. Como eu sempre explico para vocês, o ciclo da nossa história é uma célula que, uma vez que esteja bem nutrida, vai nutrir um tecido, e o tecido é quem forma o órgão é quem forma os sistemas respiratório, reprodutor, urinário, digestivo, nervoso. Os sistemas formam o corpo, e além do seu corpo precisar estar nutrido a nível, voltando, né, agora fazendo o caminho inverso, a nível de sistemas tem que estar nutrido, os órgãos têm que estar nutridos, para isso os tecidos têm que estar nutridos e as células têm que estar bem nutridas. Então a aloe vera ela age ali dentro,
na célula, na menor partezinha do corpo humano. E aí vai tomando todos os sistemas. E além da gente precisar da nutrição, do bem-estar que a aloe vera causa a nível nutricional, a aloe vera também vai ter um poder a nível emocional. Então, nós seres humanos, nós temos esse corpo físico que vocês veem aqui, nós temos um segundo corpo, que é o corpo eletromagnético, que é o nosso corpo energético, onde está totalmente ligado. O que você pensa, o que você sente, vai ser a sua vibração. Essa parte eletromagnética, ela é composta por pensamentos e sentimentos. E o que eu estou falando não é achismo, é totalmente científico. E em terceiro ponto, nós temos o corpo espiritual, né? Então, quando você trata o seu corpo com aloe vera, você está nutrindo a menor partícula do seu corpo, está nutrindo a célula, o tecido, o sistema, ou melhor, corrigindo, gente, mais uma vez, vamos lá. Está nutrindo a célula, está nutrindo o tecido, que forma os órgãos, que formam os sistemas, que formam o corpo humano. E aí, quando você tem uma melhora da nutrição a nível celular, você tem uma melhora no seu intestino, você tem uma melhora nele, que é o seu segundo cérebro, você tem uma melhora na sua imunidade e automaticamente, como ele é seu segundo cérebro, ele é o maior produtor de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, isso vai interferir diretamente em como você se sente. A qualidade do que você sente, do que você pensa, também está diretamente ligado com o intestino. Então, não se iludam, não se enganem em relação ao aloe vera, porque isso aqui não é só um suplemento. Isso aqui é um potinho de cura, não só a nível físico, mas também a nível emocional. Porque sabe aquela máxima que as pessoas falam, que a pessoa é uma pessoa enfesada? Deixa eu até tomar um gole aqui, peraí, calma aí. A pessoa enfesada tem esse título porque geralmente é uma pessoa que tem um trato intestinal complicado, comprometido. Então, quando a gente compartilha o benefício do aloe vera, nós estamos compartilhando vida, nós estamos compartilhando nutrição, nós estamos compartilhando regeneração, nós estamos compartilhando bem-estar físico, nutricional, emocional, psicológico, psicossomático e por aí vai. Se eu fosse falar para vocês todos os benefícios do aloe vera, eu poderia descrever para vocês aqui 12 ações principais. E nós estamos na sexta. Mas vocês percebem quanta coisa há por trás? Então vamos lá, vamos avançar. Vamos para a sétima ação do aloe vera. Ela tem ação energizante. Então, por ela conter uma alta quantidade de vitamina C, gente, o aloe vera vai produzir uma ação que melhora toda a estimulação da circulação sanguínea, vai trazer ali benefícios que vão. Lembra que eu falei da pequenez assim, da célula, do tecido, dos órgãos, do sistema e tal? Agora vamos falar a nível venoso, né? Vamos falar a nível. De uma forma mais. Como que eu posso falar isso para vocês? De uma forma mais minuciosa, tá? Vamos lá. Quando você toma aloe vera, o aloe vera ela tem uma função muito interessante, que é uma ação de transportar oxigênio para dentro das células, né? Então, uma vez que você está ingerindo aloe vera com frequência, você vai ter uma oxigenação não só nas artérias, que são aquelas veias grandes que pulsam, né? Por exemplo, se você encostar o dedo aqui ou no pulso, você vai sentir uma pulsação. Essa pulsação do pulso, ela é uma artéria que está pulsando, né? Ela tem uma resposta ali muito parecida com a do coração. Então, nós temos as artérias, que são essas veias mais calibrosas que pulsam, nós temos as veias, que são mais finas, e nós temos os capilares, que são praticamente invisíveis. Os capilares são mais finos do que um fio de cabelo, tá?
E aí, gente, o capilar, ele é responsável pela sua saúde, assim, de um jeito muito sério. Então, pessoas que pensam assim, ah, problema de circulação, elas se preocupam muito em desobstruir as veias, né? Se preocupam muito com as artérias entupidas, mas pouco se fala sobre os capilares. E vocês hoje estão ouvindo falar sobre os capilares nesse treinamento. Treinamento gratuito, e eu estou trazendo para vocês um conhecimento que muito aluno da área de saúde está pagando fortunas para adquirir. Vocês estão recebendo isso gratuitamente, né? Isso, o Benedito comentou aqui que são quilômetros de capilares. Realmente, essa informação está contida aqui nesse livro, Benedito. Parabéns por trazer essa informação para a gente, corretíssima. Eu acho que o Benedito tem esse livro que está na minha mão, não tem condição. Benedito, fala sério. Tá de parabéns. Olha aqui, gente, exatamente o que o Benedito falou, tá grifado aqui. Eu ia trazer essa informação, ele já antecipou. Nós temos, gente, cerca de 150 mil quilômetros de capilares. Só para vocês terem uma ideia, né? Se nós juntássemos os capilares de uma única pessoa, daria para dar 3 voltas e meia na Terra, tá? Então, Kátia comentando, rapaz, eu amo muito tudo isso. E eu, então, Kátia, meu Deus do céu, amo muito. Os capilares, sim, Benedito, verdade, os capilares determinam o nosso destino. A maioria dos casos de pessoas com pressão alta, os casos de infarto do miocárdio, de AVCs, de derrames, a gente tem gente muito jovem aqui nessa live que já sofreu com um desses problemas, gente de 20 e poucos anos, né? E que sofreu com um desses problemas e que nem faz ideia que o problema, que o problema pode ter começado, pode ter se dado ali inicialmente nos capilares, tá? E 70% dessas doenças, elas são causadas geralmente por gorduras trans ou algum outro agente inflamatório muito sério, né? E segundo os dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 50% da população no mundo morre por má nutrição. Então, quando nós estamos levando um potinho de aloe vera para casa de um dos nossos clientes, nós não estamos levando um simples produto, nós estamos levando multissoluções, nós estamos levando uma qualidade de vida, nós estamos levando vida dentro desse potinho para a pessoa, né? Então, veja a importância que o seu papel qual a importância do seu papel nesse trabalho, né? Então, não é ser um simples vendedor, não é ser um simples consultor de saúde, é ser um missionário de saúde, um missionário de esperança, porque muitas pessoas estão agora doentes, chorando e se perguntando aonde que elas vão achar a solução, porque estão tomando remédio, estão fazendo exame, não estão nem sequer achando o motivo da doença e estão cada dia mais debilitadas e muitas estão perdendo até mesmo a vida, né? E tudo isso que nós estamos falando, que está relacionado à má nutrição, há 40, 50 anos atrás não acontecia, né? Então, por que que hoje nós estamos tendo alguns tipos de problema, ou parte da população considerada jovem, que antes não tinha esses problemas, estão começando a ter tão cedo, né? Então, existe esse livro chamado Os Capilares Determinam o Nosso Destino, é um livro muito bom, interessante. Foi escrito por um cara que é considerado como o Papa da babosa, né? Um bioquímico que nasceu na Alemanha, ele viveu no Brasil por mais de 30 anos e ele tem muitas patentes nessa área. Então, existem algumas pessoas de nariz em pé, alguns médicos, por exemplo, que eles falam que o tratamento natural não é tão recomendado por eles porque não existe estudo científico. Na verdade, é desconhecimento da parte dele, é ignorância da parte dele, porque ele foi treinado dentro de uma faculdade de medicina, onde uma única família chamada os Médicis, de Médicis, que eram os donos na época da maior indústria de petróleo, entraram para uma indústria ainda mais lucrativa,
que é a indústria farmacêutica, e os de Médicis determinaram que na faculdade de medicina deles, olha de onde vem a origem das palavras, né? A família de Médici, a faculdade de medicina, né? Então, a faculdade de medicina dos de Médicis não teria mais na sua grade a parte nutricional, eles abonaram, né, essa área, por isso que existem os nutricionistas, e hoje os médicos começam a estudar nutrição e são nutrólogos, tá? E essa parte do estudo da nutrição, ela foi eles abonaram, né, eles deixaram de lado, tiraram, e ao invés de falar sobre os remédios naturais, eles também tiraram essa parte de fitoterapia e colocaram a parte de farmacologia, tá? Então, eu estudei biomedicina e na minha grade não existia fitoterapia. Se você quisesse ser especialista em fitoterapia, você precisava fazer a pós. Mas farmacologia, tinha farmacologia 1, 2, né? Inclusive, eu já até fui reprovada em uma das farmacologias, porque não fazia muito sentido na minha cabeça, então eu acabava não ligando muito para essa matéria, achava um saco. Para mim não tinha sentido, então aquilo que eu não tenho muito interesse, eu tenho dificuldade de me concentrar, né? Então eu já tomei até bomba em uma dessas matérias de farmacologia, gente. Na faculdade de medicina não existe a parte de nutrição, nem sobre os exercícios físicos também, exatamente. Então, assim, a gente sabe que nutrição e atividade física são dois pilares dos três mais básicos para a saúde humana. O terceiro é o sono, né? E hoje, quando a gente vê um profissional falar sobre higiene do sono, pode ver que ele é um psicólogo, porque nenhum neurologista fala sobre isso. Eles não querem gastar tempo com algo tão simples e que não gera resultado, né, financeiro para o bolso deles. Então, se você vê, é uma psicóloga falando. Raramente você vai ver um neurologista ou algum médico, né, de uma área específica falando sobre o sono, a qualidade do sono, a necessidade de você dar importância para o sono. E são três elementos essenciais para a saúde humana: o sono, a nutrição e a atividade física, né? Então, gente, quando a gente vai falando de aloe vera, quando a gente vai falando de treinamentos aqui, a gente está falando de um mundo que existe por trás, né? Então, vocês percebem como a hora passa voando? E a gente estava ainda na função 7, tá? Eu vou avançar. 8, função de ação digestiva. Então, a pessoa que tem problemas nas digestões, ela vai ter isso mesmo, Lu, a não ser os médicos da medicina integrativa, a gente raramente vê falar sobre o assunto, né? E é algo tão essencial, é algo tão fundamental. A ação digestiva, a gente sabe que na babosa existe uma grande quantidade de enzimas. Essas enzimas, elas são produzidas pelo nosso organismo, exemplo, pelo pâncreas, né? E outras não são. E aí há a necessidade delas serem adquiridas externamente, ou seja, através da alimentação. Isso aqui é um alimento, certo? É um remédio natural e é um alimento. A ação 9 é a ação desintoxicante. Então, desintoxicação significa o quê? Eliminação de toxinas. Como que se dá esse processo de desintoxicação? De novo, vou repetir: eliminação de toxinas, mais a regeneração celular, mais a assimilação dessas informações nutricionais nas células, para que elas se repliquem com a nova informação, certo? A 10ª ação é a ação reidratante da pele, né? A gente falou bastante do aloe vera como uso externo, e a gente fala a maior parte é uso interno, é bebendo mesmo, né? Mas pessoas que têm doença, digamos assim, no organismo e que dificulta a hidratação da pele, você pode ver um exemplo. Pessoas com problemas na tireoide.
Dá para conhecer uma pessoa com problema na tireoide pela pele dela? Dá. É uma pele extremamente seca, que chega a ser escamosa. E a pessoa é aquele tipo de pessoa que fala assim: eu passo hidratante, mas não hidrata. Eu passo hidratante, mas não funciona. Né? Então, olha que interessante estar num treinamento de saúde desse para você vender mais hidratante. Porque vai ter pessoas que não é só o hidratante que vai fazer diferença. O nosso hidratante tem colágeno, tem elastina, é o top das galáxias? É, mas de repente o que o seu cliente precisa é de aloe vera, precisa ingerir aloe vera, precisa aplicar aloe vera, porque ali não é mais uma questão estética, e sim uma questão de saúde, né? E aí, se você der a dica e disser assim, ó, que tal você investigar a sua tireoide? De repente você pode ter um hipotiroidismo, e aí a pessoa vai lá, bingo, hipotiroidismo. Problema da pele dela, que ela se preocupava tanto, o cabelo dela, que ela se preocupava tanto, na verdade, podia ter sido resolvido aqui na tireoide, né? Então, isso, para ter beleza, tem que ter saúde. E o que que é ter beleza, né? O que que é ser bonito? Segundo a saúde, né, baseado na visão da saúde, quando a pessoa ela tem bem-estar físico, emocional, quando ela se sente bem consigo mesma, quando ela se aceita, ela se aprova, ela se ama do jeitinho que ela é, isso é beleza, isso é saúde, né? Então, é, que legal, a Cleonice comentou que é esteticista. Então, você sabe bem, como esteticista, que existem pessoas que elas são extremamente bonitas e elas não atendem o padrão de beleza estabelecido pela mídia, né? E são pessoas que se aceitam, que se aprovam do jeito que são, né? Um pouquinho acima do peso, e se está saudável, está bem. Assim como existem pessoas que são extremamente magras e que não estão saudáveis, não estão bem, então não reluzem, não brilham, não transparecem beleza, né? Então, uma questão interessante sobre a pele é essa característica reidratante que o aloe vera tem sobre a pele. Por que que isso acontece, Dani? Porque a babosa, ela penetra profundamente na pele de cada um de nós e restitui os líquidos que foram perdidos. E, além disso, também restaura os tecidos que foram danificados de dentro para fora. E no caso de queimaduras também, né, de fora para dentro, no caso de machucados e lesões, age de fora para dentro, mas nós estamos falando de consumo, de ingestão, então nós estamos falando de uma ação de dentro para fora. Outra ação, a ação número 11, é a ação nutritiva, né? Nós falamos um pouco sobre isso, agora nós vamos aprofundar. Vocês podem anotar aí, a babosa contém 18 dos 23 aminoácidos essenciais para o organismo humano, né? Então, o organismo, ele necessita desses aminoácidos para que haja a formação das células, tá? Então, uma vez que nós temos todos esses aminoácidos em reposição através da alimentação, nós vamos ter uma célula nutrida, e como vocês viram, célula nutrida nutre o tecido que compõe o órgão que forma os sistemas, que forma o corpo humano, certo? Então, se nós queremos ter saúde a nível macro, né? Se a gente quer, por exemplo, que a nossa pele melhore, a gente vai tratar outros aspectos, né? Como o intestino e assim por diante. Valeu, Rejane. Muito bom estar com você. Sua motivação me eleva. Obrigada, minha querida. A ação transportadora, esse que eu amo de paixão. Essa função aqui é a função 12, e nós vamos parar por aqui, certo? A ação transportadora do aloe vera, ela é super interessante. É um veículo, a aloe vera, vocês podem anotar aí, que ela é um veículo, né? Ela faz uma função de transporte profundo para dentro
do nosso organismo, para dentro das nossas células. A aloe vera funciona como um catalisador. A aloe vera é um transporte. Imagina um vagão de trem, imagina um carro, imagina uma Ferrari, imagina um trem, uma coisa que transporta. Então, a aloe vera tem essa função de transportar. E é por isso que existem milhares e centenas de produtos que são desenvolvidos com a aloe vera, né? Porque ela associada com qualquer outro componente natural, ela vai fazer essa função de carreamento, de catalisador, ela vai puxar para dentro da célula aquele composto que você está aplicando, tá? Então, presta bem atenção no detalhe da coisa. Quando você tem um hidratante na Jean Rosé, quando você tem um gel dental, vamos falar do nosso Black Action, né? Eles desenvolveram Black Action, colocaram aloe vera e o carvão ativado. Então, quando você tem aloe vera na composição de todo e qualquer produto, o que vai acontecer? Ele vai trazer para dentro da célula, né? Para dentro, ele vai conseguir puxar, por exemplo, na pele, passou um hidratante que tem aloe vera, esse hidratante automaticamente ele ganha um upgrade. Ele passa a ser não simples cosmético, mas ele se transforma em um dermocosmético. A aloe vera tem uma tecnologia, gente, que se todos os produtores, né, de produtos caros, das marcas internacionais e tal, se desse atenção para essa qualidade do aloe vera, eles economizariam bilhões de dólares. Porque o que a aloe vera faz é algo muito similar ao que a nanotecnologia faz, ao que esses dermocosméticos caríssimos fazem, né? Ela vai conseguir atravessar as 3 camadas da nossa pele, trazer essa nutrição, trazer aquele benefício do produto que está sendo trabalhado ali para dentro da célula. E isso é raríssimo na natureza. Somente a rainha das plantas é que consegue fazer, né? Esse treinamento tem que continuar na próxima semana. Pode continuar, pode continuar. A gente já vai encerrar dentro de pouquíssimos minutos. Falei dessa última ação, que é a ação transportadora para dentro da célula, mas nós vamos continuar sim esse treinamento na próxima semana, mas não tão focado em intestino, né? Porque sobre intestino nós já falamos e encerramos aqui hoje o assunto do câncer coloretal. Vocês já estão preparadíssimos para compreender quando uma pessoa estiver com qualquer um desses sofrimentos intestinais, e baseado em 12, gente, não foram um ou dois, foram 12 atributos, 12 qualidades do aloe vera. Não é possível que no momento que você estiver perante uma pessoa com sofrimento intestinal, você não vai saber exatamente o que recomendar, né? Então, eu já vi vídeos da Olga. Sim, gente, olha, quanto mais vocês seguirem pesquisadores, pessoas que estudam aloe vera, pessoas da medicina integrativa, pessoas que estudam fitoterapia, pessoas que entendem sobre energia, quanto mais vocês se aprofundarem nesse sentido, vocês vão avançar muito nos seus atendimentos como consultor de saúde, beleza e bem-estar. Faltam apenas 3 minutos para o nosso próximo treinamento. Nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço de coração a cada um de vocês, participante que está aqui comigo hoje. Na próxima semana, Regiane, eu vi que você levantou a mão, mas na próxima semana eu vou deixar um espacinho no tempo para que vocês possam fazer os comentários de vocês. Mas a gente realmente precisa levar a sério a questão dos horários do nosso treinamento. Nosso sistema é lindo, maravilhoso, é completíssimo. Muito bom estar com vocês, quase 50 participantes aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenham gostado. Se gostaram mesmo e quiserem me agradecer, me retribuir, façam um favor para mim. Façam um comentáriozinho lá no Instagram, faz uma postagem, tira o print da tela. Vou colocar prints no grupo. Pega isso, joga no Instagram, joga nas redes sociais, porque quem não é visto não é lembrado.
quanto mais a gente for visto em atividade, mais a gente vai ser lembrado pelos nossos clientes, pelos nossos parentes. Desejo que as pessoas te conheçam como especialista de suplemento, como especialista de saúde, de beleza, de bem-estar. Mas para isso nós precisamos divulgar, precisamos aparecer, precisamos vencer a barreira da timidez, da procrastinação e tudo mais, tá? Então, logo mais nós teremos um treinamento que é do sistema oficial da Jean Rosé. Espero que todos vocês desconectem aqui e vão conectar lá. E me marquem no Instagram de vocês, nas postagens de vocês. O meu Instagram é @Daniele, com 2 L's, Pereira 888, tá? E eu vejo vocês por lá. Beijo no coração, temos live com a Rosemarie, vai ser sensacional. E eu quero ver todos vocês ligadinhos lá, tá? Até a próxima quinta-feira, gente. Amo vocês com todo o meu coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Ana Cristina. Saudade de falar com você, hein, Ana? Me liga mais. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Madla. Traz os exames, né? Realmente a gente tem que estar sempre nessa pegada, cuidando bem da nossa saúde. E a gente começa hoje com uma frase